Bem-vindo à Casa dos Pinheiros, sim. Meu nome é Leandra e vamos falar de comida judaica. A nossa receita de hoje é creplar de frango. O creplar é tipo um ravioli, só que ele representa os 3 patriarcas do judaísmo, Abraão, Isaac e Jacó. É uma comida para ser feita em família. Reúna sua família, coloque todo mundo para trabalhar e viva um momento agradável fazendo essa receita. Não é difícil, dá um pouquinho de trabalho, mas é um resultado fantástico. Para essa receita, a gente começa fazendo um caldo. E nesse caldo, a gente já cozinha o frango que vai ser usado no recheio do creplar. Então, nós temos uma receita de caldo, uma receita de recheio do creplar e a massa. E hoje nós vamos fazer na batedeira para ficar mais rápido para vocês. Mas vocês podem fazer à mão, bem artesanal e com muito amor envolvido. Para o nosso caldo, nós vamos usar o frango, que pode ser com osso, sem osso, com pele, a parte que você tiver ou preferir. Nós vamos descartar depois ossos de pele, gordura e ficar somente com a carne. Cebolinha, cenoura, abobrinha, um talo de alho poró e salsão. A quantidade depende de para quantas pessoas você quer fazer. Essa aqui serve muito bem para 4 ou 5 pessoas. Esse caldo vai ferver aproximadamente uns 15 minutos, 12 na panela de pressão, tá? Para que a carne fique bem macia e seja amassada para fazer o recheio dos nossos creplar. Para o recheio do nosso creplar, nós vamos pegar a carne que foi cozida no molho, desfiá-la e adicionar salsinha e cebolinha picada, um pouquinho mais de sal e um tempero. Nesse caso, eu usei limão e ervas. É um tempero sem pimenta. Se você preferir ou gostar, adicione a sua pimenta. Pode ser pimenta do reino, pimenta branca, a que você tiver mais apreço. Vai ficar assim, o recheio da carne temperadinha, pronta para rechear os creplar. A proporção é de 1 ovo e 1 xícara de farinha para cada 2 pessoas. Vou fazer para 5, para 6. 3 ovos, 3 xícaras de farinha. Eu já adiantei o processo do caldo. Esses ingredientes se transformaram nesse caldo que eu separei a carne para o recheio, as cenouras e a abobrinha para colocar de volta na hora de servir. Assim, tirei, piquei, guardei. O caldo foi passado na peneira. O frango veio para o recheio e agora nós vamos continuar o nosso processo. Eu reservei um pouquinho da farinha, aproximadamente meia xícara, porque dependendo da farinha que você usar, ela tem um ponto de umidade diferente. E nós não queremos uma massa dura, ela tem que ser macia. Então, vamos adicionando aos pouquinhos conforme precisar. Nós vamos adicionar os ovos, um de cada vez, e já começar a fazer a nossa massa. Como eu falei, é uma questão de equilíbrio. Nesse caso, não foram suficientes os 3 ovos que eu adicionei de início. Vou colocar mais um. E caso fique muito úmido, mais farinha. Consistência é assim. Se você estivesse fazendo ela na mão, ela tá macia, mas ainda não incorporou toda a farinha. Já vamos continuar. Vamos sovando e botando a farinha para junto da massa. É só incorporar. Se você vai fazer na mão, continue sovando. Logo, vai agregar
toda essa farinha na massa e vai chegar no ponto de abrir. Eu vou usar a minha auxiliar. Nós vamos sovar. Um pouquinho de cada vez. Até conseguir uma massa homogênea. E dessa massa, nós vamos afinando quanto mais a gente conseguir. Segundo as pesquisas que eu fiz, o melhor creplar é o que tem a massa mais fina, quase transparente. Aqui, fizemos uns quadradinhos, a massa tá molinha, tá macia. Agora nós vamos fazer um recheio, uma quantidade boa, não muito, nem tão pouco. E vamos fechar. Unindo em 3 partes. Outro modelo com o copo. Fica mais fácil de fazer as 3 pontas. E ele fica mais bonitinho. Então, abrimos a massa fina, nosso copo tá dando conta. Vamos fazer os nossos creplar. Por isso que eu falei que é uma comida para ser feita em família, todo mundo ao redor da mesa, porque dá trabalho. Mas eu garanto que vocês vão gostar do resultado. Esse retalhinho aqui volta para a máquina para afinar de novo. Bora lá. Enquanto eu termino de fazer os meus creplar, eu vou botar o caldo esquentar. Na hora do cozimento, se você quiser manter o caldo clarinho, bonito, para uma apresentação bacana, numa festa, você cozinha o creplar em separado, numa outra panela, com água e sal. Se você vai comer em casa, não se importa de que o caldo fique um pouco mais opaco, um pouco mais esbranquiçado, pode cozinhar no próprio caldo que vai servir. Você ainda pode deixar eles prontinhos e congelar em separado, um por um, separadinhos, e usar quando quiser. Ele vai direto da geladeira para o caldo quente. Dá aquela fervida de uns 5 minutinhos ou 10, dependendo da quantidade que você colocar na panela e da espessura do seu creplar. Lembra que quanto mais fino, mais gostoso ele fica.
Primeira porção ficou pronta, são 15 unidades, serve perfeitamente uma pessoa. Vamos lá? Nossos creplar, eu vou fazer no caldo, que foi, comecei com ele, cozinhei a carne, vou aqui, que é para o almoço. Vou colocar aqui, fervendo. Eles vão levar uns 7 minutinhos a 10 minutinhos para ficarem cozidos. Agora é só aguardar. Aqui está o nosso creplar. Foi cozido no caldo, não na água, e foi servido acompanhado daquelas abobrinhas e cenouras que haviam sido cozidas nele também. Se você gostou da nossa receita de hoje, dê o seu like e compartilhe nas redes sociais. Shalom!